Coloca a apresentação para mim. Pessoal, então, vamos lá. Tá sem bateria, tem que carregar. Tá enrolado aqui. Tô na sua frente. Eu não sei se foi a intenção, obrigado, Glaucio, obrigado, Marcos, por ter feito esse convite para a gente estar aqui. Não sei se foi a intenção, mas a gente acabou criando uma narrativa muito legal. A gente falou das iniciativas que o governo tem tido essa preocupação de fazer. Aí a gente trouxe alguns exemplos, exemplos bem práticos, literalmente a gente serviu no teste. A gente trouxe, eu acho que é o benchmark de quem trabalha com tecnologia, que é ouvir uma história como essa que a Microsoft trouxe para a gente com o Fernando, que a gente que trabalha nisso, a gente se espelha muito do que a Microsoft faz, já fez, e terminar com um caso carioca e nativo brasileiro. A Panorama é uma empresa nascida e criada no Rio de Janeiro por mim e meu irmão. A gente fundou esse negócio tem pelo menos 1 ano e meio, e a gente trabalha com reconhecimento facial. E o que eu queria trazer para vocês é a noção que o que a gente faz é possível, que é algo básico, que a gente pode ter um de vocês trabalhando com a gente nos próximos meses, no próximo ano, quem sabe, em 2020, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então eu queria trazer para a realidade, porque quando a gente fala de reconhecimento facial, a gente vê muito filme, né? A gente vê muito cinema, muita coisa que parece muito difícil de alcançar e algo que parece complexo demais. E hoje está tão simples que você leva isso no seu celular. Você usa reconhecimento facial para desbloquear seu telefone. Então eu queria começar fazendo um teste básico, que eu acho que vocês conseguem fazer o reconhecimento facial dessa imagem. Quem quer chutar quem é essa imagem? Beleza, passa por favor. Então, por que você descobriu que essa imagem era a Mona Lisa? Porque você tinha uma referência da distância entre os olhos dela. Você rapidamente bateu o olho e falou, cara, isso é a Mona Lisa porque eu estou acostumado a ver essa imagem diversas vezes. Então, o seu reconhecimento facial vai ser sempre mais rápido que o computador. Você vai ser sempre mais rápido que esse meu equipamento aqui. Demorou bastante, desenvolvimento, trabalho, investimento, você continua sendo mais rápido que ele. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas tiveram a sensação aqui de, puxa, eu já vi essa pessoa em algum lugar, cara? Pode levantar a mão, só pra gente ter uma interação com vocês. Cara, e você não consegue voltar atrás. Pô, perdi, eu sei quem é, mas você consegue fazer o reconhecimento facial. Seu banco de dados está desatualizado. Você não tem aquela memória fresca na sua mente, mas você consegue rapidamente fazer uma associação. E continuando, eu queria fazer uma pergunta que foi feita para mim quando eu entrei na faculdade. Quem aqui tem vontade de ter o próprio negócio? Levanta a mão. Legal. Desses que têm vontade de ter o próprio negócio, quantos já têm certeza da área que querem trabalhar? Legal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me formei, eu estudei no IBMEC aqui no Rio de Janeiro, uma faculdade muito boa de administração. Tive o privilégio de fazer faculdade lá. A minha turma tinha pelo menos, quando eu entrei na faculdade, tinha pelo menos 100 pessoas. Na minha matéria de empreendedorismo, eu lembro até hoje que foi o professor que mais me marcou na minha graduação. Ele fez a mesma pergunta. Foi uma turma cheia, gente com capacidade financeira, com disposição, com às vezes muito recurso para poder fazer. 2 pessoas só levantaram a mão da minha turma. Fui eu e mais um amigo meu que hoje está morando fora do Brasil, também tem um negócio próprio. Isso mostra para vocês, a gente falou aqui no início, o Cleilson falou aqui no início, desse paradigma que a gente vive das pessoas olharem para carreiras que aparentemente são fáceis, que não precisam de formação, e mirarem aquilo ao invés de olharem para o esforço que tem que ser feito para poder trilhar um caminho. Então eu estava numa faculdade muito boa, que tinha muita capacidade, muito aprendizado ali para ser feito, e só 2 pessoas levantaram a mão com o interesse de eu vou ter meu próprio negócio, eu vou fazer alguma coisa. A gente está trazendo para vocês iniciativas que podem ser feitas por vocês. Vocês viram aqui, o Fernando falou de kits de desenvolvimento que não custa nada, que é você entrar no site da Microsoft, se cadastrar e começar a usar. E aqui a gente vai falar do pouco que a gente tem feito com a Panorama e explicar um pouco para vocês o que é o reconhecimento facial pode ter de verdade para a vida de vocês. Passa aí, Guilherme, por favor. Uma pergunta para vocês. A inteligência artificial, ela avança proporcionalmente ao quanto ela te invade? Você entendeu essa pergunta? A inteligência artificial que você usa, seja o celular que você usa, o software que você tem na mão no seu telefone, seja os serviços que você usa no seu computador em casa, ele vai ser melhor à medida que ele invade mais a sua privacidade para coletar os seus dados? Sim, acho que sim. O que você recebe bastante quando você entra no site, desiste de uma compra e vai para o outro site? Anúncio sobre aquilo que você desistiu, certo? Tem milhares de empresas que são especializadas em fazer isso, justamente coletar os seus dados e te oferecer aquilo que você quase comprou. Agora imagine uma experiência que você tem aquilo
você desistiu de comprar a camisa do teu time na Netshoes, por exemplo, quando você entra no shopping, pelo teu rosto, a loja te oferece aquela camisa com desconto. Reconhecimento facial pode fazer isso. Só que isso vai ser um nível de invasão que as pessoas podem não estar preparadas para reconhecer, para passar por isso. Então sim, isso é verdade. Passa, por favor. Então qual é a diferença desses dois cenários? Aqui a gente está vendo o dashboard, está vendo a parte de dentro de um Tesla, que eu acho que a maioria conhece, que é o carro elétrico e autodirigível mais famoso, que lançou um carro muito feio, por sinal, essa semana. Lançou uma picape horrorosa, mas é da Tesla. E aqui é um carro normal com a galera dirigindo junto. Passa aí, por favor. Qual é a diferença entre os dois cenários? Quando você fala de uma inteligência artificial, ela tem que ser treinada. Então o software, ele tem funções aparentes, mas ele vai melhorar quanto mais você treinar ele para fazer mais funções. Então, um sistema de autodireção, ele tem uma premissa básica, ele autodirige. Você liga o carro, você fala, eu quero chegar no ponto B, estou no ponto A, ele vai. Só que ele tem uma condicional, ele tem que ter um GPS. Ele tem que ter uma base de GPS. Se esse carro autodirigível não tiver conexão nenhuma com o sistema de GPS, ele vai para onde? Ele vai do jeito convencional, você tem que pegar e dirigir ele normal, como todo mundo faz. Então tem uma condicional ali que faz com que esse software funcione. Passa por favor. Em contrapartida, a premissa que nós executamos todos os dias, nós não temos um Tesla, a gente tem que dirigir, só que ao mesmo tempo a gente fala no telefone, a gente conversa, a gente presta atenção no caminho, a gente ouve música, a gente ouve podcast, que é um conteúdo que você está assimilando enquanto dirige também. Ao mesmo tempo você escuta a música, canta, olha a paisagem, fala com alguém, lembra das coisas, prestar atenção na estrada que é bom na vida. Mas a gente faz isso tudo ao mesmo tempo, porque a nossa premissa básica é o cérebro que a gente tem. A nossa condicional é a capacidade e a inteligência que a gente tem para executar isso tudo ao mesmo tempo. Como foi falado aqui, a inteligência artificial está andando a um passo que daqui a pouco a gente vai conseguir treinar as máquinas para fazer esse nível de raciocínio. Ainda está começando isso a tomar uma curva exponencial, mas isso vai acontecer. Então, quando isso acontecer, sendo bem profeta do caos aqui, muita gente vai ficar sem emprego. Muita gente vai ficar sem função. Muita gente vai ficar sem fazer, porque a gente vai estar substituindo pela máquina. Só que ao mesmo tempo, a gente traz uma mensagem de esperança para vocês. Vai ter muita carreira surgindo, vai ter muita coisa nova para se fazer. Passa por favor. Então, isso é uma cena corriqueira do nosso dia a dia, do dia a dia da Panorama, que é você analisar imagens de um streaming de vídeo de diversas pessoas passando. Para nós, essa imagem, ela pode muito bem ser um dado. Se você passar e você não tem um cadastro na minha base agora, você passar ali na frente do totem, pra gente vai ser um número como esse aqui, vai ser 11.845. Vai ser 11.846. Então é só um número. Não vai representar nada. Por trás desse número, eu vou saber seu gênero, sua faixa etária estimada, não vou acertar. Vou saber a faixa etária, vou saber gênero, vou saber a frequência que você vai ali, que horas do dia você passa ali. Passa por. Então, isso faz com que a gente consiga pegar um dado simples, que é uma foto do rosto, e fazer esse dado se enriquecer. Alguém já ouviu aquela expressão que os dados são um novo petróleo? Já ouviu essa expressão? É uma expressão que você fala muito de tecnologia. Dados são um novo petróleo. Por quê? Quanto mais dados eu tenho seus, mais eu te conheço o seu comportamento e eu vou te oferecer mais coisas. Você vai valer mais. Uma coisa é eu ter o seu nome, outra coisa é ter o seu nome e seu CPF, outra coisa é ter o nome, seu CPF e seu WhatsApp. No seu WhatsApp eu já consigo te amolar bastante, te encher de spam, de mensagem que você não quer saber. Se eu tiver seu nome, seu WhatsApp, seu telefone, seu e-mail, melhora um pouquinho mais. Se eu tiver o teu comportamento de compra e de consumo, melhora mais ainda. Então tem empresas que cada vez mais estão enriquecendo esses dados para poder oferecer isso no mercado. E aí Aí eu consigo sair dessa realidade de ter só o rosto, saber que ela é uma mulher, a faixa etária dela, se ela já é cliente, e a partir do momento que eu tenho isso, eu consigo ver quando ela vai, qual o tempo que ela gosta de ficar, que loja que ela prefere ir, aonde que ela prefere parar. Se eu botar uma câmera na loja, eu consigo ver para onde ela está olhando, o que ela quer ver mais, quanto tempo de permanência ela para diante de uma arara específica, de um produto específico. Então eu consigo falar assim, cara, eu tenho um horário do dia que 80% da minha clientela que passa na frente é homem, vou mudar a vitrine, vou botar produtos para homem, vou botar vestuário masculino, vou botar produtos de esporte para o homem. Ah não, sexta-feira tá hora mais mulher, vou mudar a vitrine toda, mudar a cor, mudar a comunicação inteira para poder atrair o consumidor. Esse é o nível
de tecnologia que a gente já tem funcionando. Então, são as aplicações práticas que a gente pode fazer. Passa, por favor. Então, hoje, eu vou dar alguns exemplos de aplicação que a gente já está executando e que a gente pode entregar para o Rio de Janeiro. Falando para a nossa cidade mesmo, para o estado do Rio. A gente tem como fazer segurança, vocês têm visto muito na mídia, as tecnologias de segurança têm sido testadas aqui, com reconhecimento facial. Saúde, um exemplo, a gente está fazendo uma aplicação de saúde que eu estou validando o ponto dos médicos de instituições de saúde pública. Por quê? Existem muitas fraudes de médicos que fingem que batem o ponto e infelizmente não cumprem as horas de trabalho. Aí você precisa usar um posto de saúde pública, não tem médico para atender. O médico deveria estar ali, mas ele frauda o próprio ponto. Com uma câmera de reconhecimento facial, eu boto uma câmera entrando, uma câmera saindo, eu não preciso nem falar para ele que eu estou medindo o ponto dele. Eu vou carimbar a hora que ele entrou, eu vou carimbar a hora que ele saiu, no final do dia eu vou falar, o médico tal ficou aqui às horas que deveria, o médico tal não ficou aqui às horas que deveria. Eu estou entregando um bem de volta para a sociedade, que eu estou fazendo com que aquele profissional, ele realmente execute o que ele foi contratado pelo dinheiro e os impostos de vocês para fazer. Isso é um exemplo. Educação. Aferição de frequência. Tem um estudo estatístico que se eu conseguir otimizar a frequência com ferramentas de biometria, pode ser o dedo, pode ser reconhecimento facial, eu consigo ganhar em média 15 a 20 minutos no final do dia letivo de atividade extra para vocês. Eu sei que todo mundo vai querer de intervalo. E mais. E mais. É mais do que isso. Tem alguém ali que já está falando que é muito mais do que isso. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente ter 20 minutos a mais, 25, meia hora a mais, você consegue, às vezes, adicionar uma cadeira, adicionar uma atividade extracurricular, uma oficina de desenvolvimento, de aprender a linguagem de código. Você pode fazer N outras aplicações usando tecnologia. E a única coisa que basta é uma câmera. A câmera apontada para a porta, todo mundo entrou, já medir que você está na sala de aula, não adianta nem você fingir presença ou fingir ausência, porque eu já vou pegar o seu rosto no meio. Eu vou otimizar o dia a dia. Isso é uma outra aplicação que o reconhecimento facial te possibilita. Marketing, falei para vocês, comunicação, usar o comportamento de consumo das pessoas para ofertar promoções que sejam de acordo com o seu gosto. Você vai receber coisas que você gosta de comprar, baseado naquilo que você faz. Varejo também, mesma coisa, e controle de acesso, que é você liberar uma catraca, abrir uma porta, usar ferramentas de reconhecimento facial e machine learning, aprendizado de software, para poder fazer controle de acesso físico. Um exemplo, a gente está fazendo agora uma instalação com a Movida, que aluga carro. Vocês devem conhecer a Movida de ouvir falar. Hoje tem um totem nosso na loja que a pessoa só passa diante do totem. Quando ela passa diante do totem, ela recebe um WhatsApp. Aí o WhatsApp fala, senhor fulano, obrigado por ter vindo na loja, a sua reserva é tal, confirma. Aí você faz todo o atendimento que você faria com o balcão, você faz via WhatsApp. Então você diminui o tempo de permanência em loja, o tempo de atendimento, em até 40%. Porque é um processo chato, aí você chega de viagem, aí tá cansado, tem que parar para alugar um carro, aí demora, tem que fazer o checklist e tal, você tá atrasado, aí tem que fazer reunião, tem que chegar, sair correndo. Aí você perde, às vezes, um compromisso. Você chega, entra, sai, e a gente agora em 2020 vai entregar esse processo todo desbloqueando um alarme, um armário no final. Você vai entrar, vai fazer esse mesmo processo e no final vai ter um armário que vai abrir, baseado na checagem do seu rosto, que você optou por aquilo, beleza? Passa. E é justamente essa parte final que eu queria falar. Hoje, o que a gente tem ouvido muito falar sobre reconhecimento facial? Que é algo muito invasivo, que é algo que infringe os direitos da pessoa. Eu vou te dar a minha opinião, pode sim ser. Pode sim ser. Se for feito da maneira errada, pode sim ser muito invasivo. Pode ser usado para coisas muito ruins, se for feito da maneira errada. Mas uma coisa que a gente se preza por fazer, a gente sabe que, se vocês não conhecem, vou dar uma dica para quem gosta dessa área de direito e tem interesse em ir para essa área. LGPD é um assunto que vai ter muita necessidade de advogados preparados para isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, tem escritórios hoje que estão desmembrando uma área inteira para virar um escritório só de proteção de dados, para lei de proteção de dados, para trabalhar com isso. Então, é uma carreira do futuro também. A LGPD vai entrar em vigor em agosto de 2020. Pela LGPD, a gente vai ter uma série de regras que vão reger o que eu faço com o teu rosto. Se eu peguei o seu rosto para usar, o que eu estou fazendo com ele? Eu tenho direito? Você me deu o direito de usar? Então é isso que a gente chama de opt-in e opt-out. É escolher sim ou escolher não. É tipo, eu quero que você faça isso. Eu acho legal você fazer isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que usa, consumo muita tecnologia. Se a minha loja preferida fala que quando eu entrar no shopping que eu vou sempre, eu vou ganhar desconto de eu passar lá, ela vai me ver, cara, por favor, beleza. Eu não me engano falando que, privacidade, cara, eu uso o tempo todo. Então, sim, eu desenvolvo em cima disso, então eu sei que acontece. Mas tem pessoas que não, cara, eu não quero participar. Você tem todo o direito.
O que a gente não pode fazer é não avisar vocês, ser transparente o que a gente está fazendo. E tudo que a gente faz, a gente usa instalação de TOTS, a gente usa adesivo, a gente usa comunicação, a gente pega a assinatura do cliente, as bases que a gente tem, todas as meninas que participaram, o rosto de vocês vai ser apagado imediatamente após o evento, eu fiquei tranquilo em relação a isso. A gente tem todos os protocolos de deletar os arquivos e de usar essas bases, porque isso é o que é feito errado, são tentativas de reconhecimento facial sem se preocupar com você. Você tem direito de querer muito bem usar o seu rosto ou não. Né? Próximo, acabou. Eu queria deixar essa frase aí, queria finalizar minha conclusão mais uns 5 minutos. Tecnologia não deve buscar substituir os seres humanos, mas amplificar suas capacidades. A gente não vai ter nunca uma tecnologia que vai... o cenário do Exterminador do Futuro, por mais seja incrível no cinema, é pouco provável que aconteça, porque a gente consegue subjugar a inteligência artificial. Então ela tem que ampliar a capacidade que a gente tem. Vocês viram aqui um exemplo de pessoas que têm capacidade de ver, vão ter a possibilidade no futuro próximo de ter uma inteligência artificial ensinando elas como que é aquilo. Isso é incrível, isso é a gente que treinou esse software. Mas a principal mensagem que eu queria deixar para vocês, a gente está num momento que a gente precisa, no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, de gente qualificada. Vou dar um exemplo. Eu tive agora, semana retrasada, numa palestra, a gente estava participando de um challenge de startups para a área de defesa com a aeronáutica. A gente ficou de 250 empresas, a gente ficou em segundo lugar com as soluções. A gente perdeu com outra empresa também incrível, uma solução de mineração, tudo a ver com o Brasil. Nesse challenge, nesse evento, nesse desafio, estava o John Mad Dog Hall, que é um dos fundadores do Linux. Alguém já ouviu falar de Linux aqui? Linux. Então, Linux é a principal plataforma aberta de software, de desenvolvimento de software, e um dos principais desktops para desenvolvimento, porque ele é justamente aberto. Então ele é agnóstico a algumas aplicações e a máquina ele é fácil de você usar. Por que eu estou falando dele? Ele trouxe um dado que é alarmante. A gente no Brasil, a gente gasta bilhões em software de desktop. A gente compra software. Só que a gente pirateia 84%. Estão gastando bilhões ainda. Olha, se fosse assim, a gente gasta 200 mil porque a gente pirateia 84. Não, a gente pirateia 84 e ainda gasta bilhões mesmo assim. Então é uma economia muito burra, na verdade. A gente pirateia 84% do software. E o principal, que é mais alarmante, a gente vive um momento que a gente chama de esvaziamento de conhecimento ou drenagem de cérebros, ralo de cérebros. Que a galera que é boa não fica. A galera que é boa não fica. Vou dar um exemplo prático e direto. Isso que vocês viram aqui. A gente está cuidando do projeto para poder fazer um tour virtual do Palácio da Guanabara dentro de um óculos desse, de realidade virtual. Eu estou há 2 semanas tentando um desenvolvedor especializado em AR e VR. O único cara que eu conheço, que é um amigo pessoal, ele foi para Londres. Ele saiu do Brasil. Por quê? A empresa buscou bastante e falou, cara, você é muito bom, só que você não está em Londres. Pago para você e sua família toda vir morar aqui. Vamos lá, vem trabalhar. E foi. 2 filhas, esposa, malicuia, foi embora. Por quê? Cara, porque ele era especialista em uma área de desenvolvimento de código. Hoje, se você entrar nessa seara, eu incentivo muito vocês a começarem a pensar em código, em linguagem de programação. Hoje em dia existem cursos de idioma que você aprende inglês e linguagem de código ao mesmo tempo. Focado em crianças já. Pegar, cara, menino de 3, 4 anos fazer um curso de idioma e aprender linguagem de código. A minha faculdade ainda tinha alguma coisa de programação, muito pouca. Hoje em dia tem muito mais. E sendo bem sincero, vai ser o idioma do futuro. Vai ser o idioma mais falado que inglês, que espanhol, que francês. É linguagem de código. Você vai poder trabalhar sentado na sua casa. Você vai poder trabalhar sentado na sua casa e ganhando, às vezes, em euro, ganhando em dólar. Porque você vai ser bom naquilo que você se prestou a fazer. Só que você tem que pensar aqui, olha, eu presto atenção de vocês que eu estou finalizando, prometo. Vocês têm uma responsabilidade grande com a nossa cidade do Rio de Janeiro. Eu estou falando do ponto de vista de empresário que montou um negócio aqui e estou buscando mão de obra qualificada aqui e estou tendo dificuldade. Eu estou cotando fazer o serviço com um cara que mora em Londres. Eu estou pensando em fazer o serviço com um cara que mora no Sul. Porque aqui é difícil de achar. E não é que, pô, Matheus, com certeza tem um cara que não está dando oportunidade. Não, aqui não tem. Tipo, não tem. Não tem. Estou precisando de um programador, se alguém conhecer um programador em .NET bom, eu estou precisando. Aí a gente está querendo desenvolver outros projetos, eu estou precisando de ajuda. Eu estou tentando fazer com pessoas de fora do Rio. A minha maior vontade é ter um celeiro de pessoas do Rio trabalhando comigo. Porque a nossa cidade precisa muito. Eu tenho um menino que trabalha com a gente, o Robson, com a gente, o Robinho, que ele é nascido e criado no Complexo do Alemão.
Ele trabalha com a gente desde que ele era analista de TI, hoje ele é coordenador de TI. Ele hoje, quando ele entrou para trabalhar com a gente, eu finalizo com o exemplo dele. Quando ele entrou para trabalhar com a gente lida com um software britânico, segurança. Quando ele entrou para trabalhar com a gente, ele tinha uma noção de inglês de ver filme e série. Falava muito pouco. Ele entendia muito pouco. Falava e tal. Uma vez eu estava em um compromisso, ele estava no escritório, eu não conseguia entrar numa conferência pelo Skype com os caras de Londres. Eu falei assim, Robson, você vai fazer a conferência com os caras. Ele é muito tímido, o mais tímido da empresa. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, não consigo. Eu falei, cara, vai fazer a conferência com os caras, se vira. Google Translator aberto na outra aba, se vira. Tu consegue, já falou comigo que entende. Isso e aquilo. E são coisas difíceis de compreender. Cara, você consegue, vai lá. Hoje, o ponto de contato entre Reino Unido e a nossa empresa é ele. Ele é o cara que os britânicos preferem falar com ele. Preferem resolver os assuntos com ele. Porque ele hoje tem não só proficiência de idioma. Ele criou um relacionamento, cara, a 1 oceano de distância. Só que ele só se dedicou. O que ele fez? Ele se dedicou no trabalho dele. Agora a gente já bancou certificação, a gente banca curso, a gente vai bancar certificado de AWS. Cara, mas ele começou como analista de TI, trabalhando comigo. Ele só se colocou à disposição. Só se colocou à disposição. Oportunidade tem. Só que por isso que eu pergunto, quem aqui quer fazer alguma coisa de verdade, quer montar um negócio próprio? Se você tem noção do que você quer fazer mesmo, você tem noção do que você vai fazer, cara, não espera a oportunidade passar, não espera, eu tenho só se eu fizer a merda de uma faculdade. Cara, o YouTube tem a parte de educação que é incrível. Incrível. Você vai fazer uma pancada de aula em casa, se você for pagar um cara para fazer, vai ser mais caro. Então assim, os professores de vocês têm a capacidade de ajudar. As instituições que vocês têm agora estão trazendo vocês para cá para vocês ouvirem projetos que são relevantes. Eu queria terminar, abre lá a plataforma. Falei isso tudo, não falei do panorama. Boa tarde, pessoal. Agradecendo aí a Marcos, Laos. Desculpa que eu estou um pouco rouco, mas tem um aniversário lá em casa esse final de semana e aí a gente ficou é aniversário dos meus filhos e aí eu fiz uma sessão de karaokê lá em casa, por isso que eu fiquei um pouco rouco. Mas só antes de mostrar rapidinho, a gente está vendo vários equipamentos aqui, né, de tecnologia, e na verdade esse totem foi um dispositivo que a gente bolou justamente para poder demonstrar e utilizar a tecnologia. Então, como o Matheus comentou, a gente tem esse totem, por exemplo, em clientes, a gente pode usar esse totem num evento como esse, a gente pode usar esse totem na porta de uma escola, para fazer uma lista de presença e controle de frequência, a gente pode usar esse totem para uma série de soluções de reconhecimento facial. Então, aqui eu tenho um dispositivo que a gente fez o design, uma câmera nacional, um computador da Intel, um NUC, um modem switch router interconectando todo mundo e um chip 4G viabilizando o acesso à internet. E com isso você viabiliza uma demonstração de reconhecimento facial. Então, a gente viu dispositivos aqui, como o Matheus comentou, drones aqui. Na verdade, esse aqui é um dispositivo totem que a gente montou justamente para oferecer e poder demonstrar a solução de software que a gente criou. Na verdade, mais uma vez agradecer também a Lorena e Miriam, que a gente fez uma demonstração aqui. Eu vou rapidamente mostrar. Não é segredo aí. É basicamente uma estatística, né? Como a gente estava reconhecendo rostos, a gente está contando esses rostos, né? Eu posso consultar, por exemplo, como o Matheus comentou, uma lista de presença. Eu escolho a data de hoje. E eu tenho aqui a lista de presença, a Miriam eu cadastrei como VIP, o Matheus como funcionário, Lorena participante e Evandro funcionário. Ou seja, você pode ter categorias diferentes e você, através de uma câmera, como o Matheus comentou, que pode ser feito um controle de acesso, um registro de presença. Eu tenho aqui o último alerta gerado, né? O primeiro e o último. Então, assim, você com a câmera na entrada e uma saída, ou com uma câmera você faz um controle de presença das pessoas no ambiente, como a gente fez aqui. Aqui eu tenho o cadastro, na verdade, as pessoas cadastradas, né? Eu e o Matheus, o cadastro eu fiz hoje na empresa cedo, quando a gente estava preparando a apresentação para vocês. O Matheus, quando ele chegou aqui, e a Lorena e a Miriam no horário do intervalo. Né? Está empresa, Lorena? Eu tenho, como a gente
Como eu estava falando, antes mesmo de gerar os alertas do reconhecimento facial, como a gente está contando rostos, a gente tem também um Analytics. E como eu cadastrei Matheus, Pena e Evandro e Emiliano, a gente tem assim uma perspectiva de estatísticas, dados estatísticos. Alguém aqui falou mais cedo em profissões do futuro, informática, tecnologia, alguém falou em Big Data, análise de dados. Esses são profissionais, talvez assim, que são mais demandados hoje em dia e tem uma demanda muito grande e uma escassez de profissional. Então, análise de gênero, se é jovem, se é adulto, então você acaba tendo, como está reconhecendo rostos, você acaba tendo uma estatística daquele ambiente ali onde você está fazendo o reconhecimento facial. E por fim, o painel de alertas, né, onde a gente vai ter, obviamente,